E acontece aqui no plenário da Câmara a audiência pública tendo como tema o trabalho infantil. A gente sabe que tem as consequências físicas e psicológicas, né? Além do retardo do desenvolvimento psicológico da criança, a gente tem essas lesões crônicas que a gente vê em muitos adultos hoje. Lesões de coluna, de articulações, de músculos, né? Que vão levar a adultos incapacitados. Criança tem que ser criança, você tem que ter as fases, você tem que ter o desenvolvimento, né? Como o doutor estava falando na palestra, se a família tem condições, poucas condições, isso tem que ser suprido pelo Estado, não pela criança. Qual a posição do Ministério Público em relação ao trabalho infantil? Olha, a posição do Ministério Público sempre é de proteção às crianças e adolescentes, né? Então, se a gente entende que o trabalho infantil é o que prejudica a saúde, prejudica o desenvolvimento mental, intelectual, psicológico da criança e também causa e aumenta até as condições de pobreza daquela criança, quer dizer, não vai melhorar esse enriquecimento que ela vai ter, a complementação da renda, ela vai ser superficial e vai ser temporária, porque no final das contas ele vai continuar aquele ciclo de pobreza que ele já está inserido. Então a gente é totalmente contrário ao trabalho infantil. Realmente a própria Constituição ela já é contrária, já prevê, né, a vedação ao trabalho infantil e a gente não vê nenhum benefício no trabalho infantil. A gente quer sim que aumente as oportunidades de emprego para os adultos, para os pais, né, dessas crianças, e a gente vai tentar viabilizar, juntamente com o Dr. Raulino, que esteve aqui hoje, né, e o Ministério Público do Trabalho lá em Cuiabá, opções de aprendizagem. E aí essa aprendizagem seria permitida só para adolescentes a partir dos 14 anos. Né? Ou seja, antes dos 14 anos a gente não verifica nenhuma forma dessa criança estar trabalhando, a não ser ajudando em atividades na sua própria casa, né? Como foi dito hoje aí, lavando pratos, estendendo a cama, fazendo atividades aí domésticas, mas dentro da sua família, colaborando, né, junto com a família. Qual o objetivo dessa audiência pública sobre o trabalho infantil aqui no município de Cotriguaçu? O objetivo, na verdade, da audiência pública é sensibilizar, né, a sociedade como um todo aqui de Cotriguaçu para os danos que o trabalho infantil causa na criança. Seja físicos, de saúde, psíquicos, de aprendizado, né, de evasão escolar, de analfabetismo funcional. São muitos males que o trabalho infantil, o trabalho precoce causa. Então é sensibilizar a sociedade e tentar erradicar essa chaga. Quais os direitos e quais os deveres dos adolescentes? Então, é uma pergunta muito complicada, porque na verdade, até o que a gente comentou aqui, que até os 14 anos é totalmente proibido esse trabalho. Então a criança ela não pode trabalhar. Entre os 14 e os 16 anos, há uma brecha constitucional para se trabalhar como um aprendiz, e só como aprendiz. Aí dos 16 até os 18, que é considerado menor ainda, ele pode trabalhar normalmente sob algumas condições. Não pode trabalhar noturno, não pode trabalhar em ambientes insalubres, perigosos, penosos, mas assim, os deveres desse menor, de 16 aos 18 anos, são todos os deveres e direitos que qualquer trabalhador normal tem. Quais as consequências que as empresas têm contratando crianças com menos de 14 anos? Então, e são inúmeras as consequências. Primeiro, as consequências administrativas vinculadas ao Ministério do Trabalho e Emprego. Autos e autos de infração vão ser lavrados por essa prática, que é proibida. Segundo, que esse adolescente que está trabalhando lá, ele pode sofrer um acidente, ele pode ficar lesionado para o resto da vida, sem uma mão, sem um dedo, sei lá, lesionar o sistema muscular. Então ele pode lesionar para o resto da vida e entrar, por exemplo, vamos dizer assim, com ação de indenização na Justiça do Trabalho, pleiteando num caso concreto, prático, assim, para que a empresa pague a ele indenização para o resto da vida. Isso é um caso que pode acontecer. Qual alerta que você deixa para os pais que colocam seus filhos para começar a trabalhar cedo demais? Então, gente, é sensibilizar o coração, sabe? Eu sei que alguns desses pais podem dizer, eu já trabalhei quando era criança, né? Meu pai trabalhou, eu trabalhei, então meu filho vai trabalhar. Só que vivíamos em outras épocas, em outra geração, em outro tempo. Esse tempo já passou. Hoje são inúmeros os casos aí de agressões a crianças que estão na rua, nos logradouros. Acho que essa ideia tem que acabar e incentivar um estudo. Incentivar a criatividade, a época lúdica, a era lúdica da criança, que é o mais importante, para que ela não se torne um adulto incompleto. Porque a criança, ela vai passar todas as etapas da vida dela para chegar à idade adulta, completa, para ser um ser humano completo. Se ela pula uma dessas etapas, ela se torna incompleta na sua formação.